Vamos ver até onde vai a visão do Rafael Pablo, né? Diz ele que está refutando o padre José Eduardo. Refutando a lógica da Imaculada Concepção de Maria. Claro que o Satanás não vai aceitar, pô. Então, eu quero começar agora a Segundo desmontar vídeo. essa aparente lógica do padre José Eduardo, mas para isso eu quero começar lendo um texto importantíssimo para você perceber que nem toda lógica do mundo faz sentido bíblico. Na verdade, nós temos textos na Bíblia que deixam muito claro que se nós fôssemos analisá-los pela lógica natural, eles não teriam a consequência como está escrito nas Escrituras. E eu quero trazer esses textos aqui para você perceber que não dá para analisar teologia pela lógica humana. Não dá simplesmente para adaptar a teologia a uma lógica ou aquilo que aparentemente faz sentido. Mas vamos começar com um texto que deixa muito claro que nem tudo que é lógico é o Evangelho. O primeiro texto que eu quero trazer aqui para vocês é um texto onde Paulo deixa claro e evidente que nem tudo aquilo que é lógico está dentro do Evangelho. Que o Evangelho não possui essa lógica humana. E eu sei que nós gostamos de esquematizar todo o Evangelho dentro de uma lógica humana. Seja ela platônica ali com Agostinho, seja ela aristotélica com São Tomás de Aquino. Nós gostamos de fazer esquemas filosóficos lógicos e colocar o Evangelho dentro desses esquemas. Mas a Bíblia está cheia de textos e paradoxos que não se enquadra na lógica humana. E aqui Paulo está deixando muito claro e muito evidente isso que ele quer dizer. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 1, do 18 ao 21, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, esquemas filosóficos humanos. Paulo está dizendo nesse texto que não adianta nós tentarmos pegar o Evangelho e tentar colocar ele na nossa caixinha filosófica lógica. É necessário que você tenha os argumentos do próprio Evangelho, que você entenda a própria Escritura. E é ela que vai explicar o que é o Evangelho, e não a sua lógica humana, e não os seus esquemas filosóficos. Bem, dito isso, então vamos começar a desconstruir o argumento do padre José Eduardo. O meu primeiro argumento já destrói por completo toda a fala do padre José Eduardo, porque ele parte da premissa de que é fato notório e muito bem fundamentado nas Escrituras que existe um paralelo entre Eva e Maria. Mas a Bíblia não faz esse paralelo. A Bíblia faz o paralelo entre Adão e Jesus, mas não faz nenhum paralelo entre Eva e Maria. E veja, a Bíblia teria oportunidade de fazer esse paralelo. Quando os autores estavam escrevendo e fazendo o paralelo entre Adão e Jesus, nós teríamos uma ótima oportunidade deste autor também fazer o paralelo entre Eva e Maria. Mas, infelizmente ou felizmente, a Bíblia não faz esse paralelo. Então, o padre parte do pressuposto que existe um paralelo que é conhecido de todos, entre Eva e Maria, quando, na verdade, esse paralelo não existe nas Escrituras. O paralelo que existe é entre Adão e Jesus. Mas em local nenhum, em nenhum mesmo, existe paralelo entre Eva e Maria. Pausa aqui. Os argumentos do próprio Evangelho, que você entenda a própria Escritura. E é ela que vai explicar o que é o Evangelho, e não a sua lógica humana, e não... Ele tá usando aqui para tentar explicar essa cagada dele. Deixa eu pôr aqui onde eu tava. Maria. O meu segundo... Primeiro Coríntios 1,18. A linguagem da cruz é loucura para o que se perde, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Quem estava diante da cruz? A espada transpassou a alma de quem? Lá na cruz de Maria. Então não tem como você separar esse paralelo Jesus e de Maria, porque Maria está no projeto de Deus. Como Satanás tem o seu projeto. Corrompeu Eva. Entrando no pecado. Olha só. Cristo, ele é o novo Adão e Maria, nova Eva. Quem concebeu esse novo Adão? A nova Eva, que é Maria. Meditava, Lucas 1,
Lucas 1, 28. O anjo, ave cheia de graça. Lê ao contrário, significa Eva. Então, esse paralelo ele usou aqui, ó. Se for Bíblia, então, usa a Bíblia. A Bíblia está proibindo divisão. 1 Coríntios 1, 10. Olha só. A igreja ela foi completamente rica de dons. 1 Coríntios 1, 5. Olha só que interessante. Não tem como separar. Se você separa Maria de Cristo, como Cristo vai vir a esse mundo? Como Cristo vai pisar na cabeça da serpente junto com Maria e a igreja? Então, o padre ele está certo na sua tese, é biblicamente, tradição magistério. Claro, o ito dos autores não é escrever sobre ela, mas tem prefiguração sobre ela. Tanto o Evangelho de São Lucas escreve sobre ela, sim. São Mateus, sim. Evangelho de São João, João 1, 14, o verbo se fez carne. Em quem? Na nova Eva. Então, essa visão louca, esse paranoica protestante, é fundo de quintal, não tem lógica. Rafael Pablo. Vamos continuar aqui, a segunda resposta dele. É muito fraco o seu argumento. Seus vídeos é muito fraquinho. Você não usa muito versículo bíblico. Existe paralelo entre Eva e Maria. O meu segundo argumento vai na mesma esteira do primeiro argumento, da questão de que a Bíblia não fala em lugar nenhum que Maria foi concebida sem pecado e que ela não pecou durante toda a sua vida, enquanto que para Jesus existem esses textos. Então, como eu digo, os autores... Aonde não fala, meu querido? Isaías 7,14. Eis, o Senhor vos dará uma virgem conceberá e dará à luz. Romanos 8, 29. Que será o primogênito entre a multidão de irmãos. Zacarias 12. Como não tem, meu querido? Você pega aqui Zacarias 12. 10, ó. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade, e para mim farão lamentações, ó, sobre aquele que os traspassaram como se fosse um filho único. Eles chorarão amargamente como se choram um primogênito. Como não tem Lucas 2:7, ó. Deu à luz seu filho primogênito, envolvendo em faixa, reclinou-se num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ah, não tem momento nenhum onde Maria é imaculada. Tem sim. Ó, Lucas 1. Olha, e que a mãe alta vai, bendita és tu entre as mulheres, bendita o fruto do teu ventre, vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor, ó. Lucas 1:35. Tem vários textos bíblicos, meu querido. Ou vocês comeram esse texto ou enfiaram num rabo. Como não tem? Toda geração me proclama bem-aventurada. Se não segue Bíblia, não é só a Escritura. Velho Testamento aponta para você entender o Novo. Eva pecou, Eva transgrediu, Eva fez a cagada. Deus preservou uma mulher para conceber aquele que iria pisar e esmagar a cabeça da serpente, triunfando lá na cruz. E quem estava junto na cruz ali, aos pés da cruz, meu querido? Olha só. A cruz, se você for prestar atenção, cara, o pecado entrou por quê? Comeu o fruto de uma árvore. A cruz é o simbolismo da árvore, da vida. É simples entender. Só você meditar a prefiguração do Velho Testamentário e comparar com o Novo, meu querido. Eva era toda imaculada. No Novo, Maria imaculada. Maria não se deixou seduzida por o capiroto, meu querido. Olha só que interessante. Tem prefigurações bíblicas, sim, ó. Jeremias,
Depois eu faço a continuação da segunda resposta dele. Ó, você pega em Jeremias 1. Olha só, meu querido. 5. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes que teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. Ó. Falando para o profeta Jeremias. Imagina aquela que deu à luz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes que tu nascesse, eu já te conhecia. Tinha consagrado como profeta das nações, etc, etc. Imagina aquela que foi preservada, Judas 1:24, para nos apresentar toda imaculada com o seu filho no seu ventre, meu querido. Agora você pega aqui em Ezequiel 44. Olha só. Ele reduziu meu pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque Deus de Israel aí passou e ele permaneceu fechado, meu querido. Cânticos. Ele falou que não tem versículo bíblico. Você pega Cântico 6, 9. Uma, porém, é minha pomba, uma só minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu a luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam, bem-aventurada, a rainha e a concubina louvam. Quem é, meu querido? Maria, filha única, a predileta, uma só minha pomba, uma só a minha perfeita. Você está entendendo? Por quê? Para gerar e conceber o perfeito. Olha só. E Satanás deteve diante dessa mulher perfeita. Apocalipse 12:4. Porque estava perfeito no seu ventre. Porque o Espírito Santo desposou ela com sua esposa. O verbo dentro do seu ventre é a sombra sobre a sua vida. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai vir através de uma pecadora? Tem que ser imaculada. Conhece o fruto pela árvore, Mateus 12, 32, 33, se não me engano. É simples, Rafael Pablo. Claro, esse esterco aí é... Qualquer gado come. Qualquer gado abraça essa doutrina sua. Cadê os versículos bíblicos? Cadê? Sola Escritura. Estou mostrando a sola Escritura. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto.